Graça e paz, programa Semeando Vida, eu sou o pastor Cristiano Lopes. Bom conversarmos acerca da palavra. Pastor Márcio, paz, querido. Graça e paz, meu pastor, graça e paz, você que sempre nos acompanha. Convidar, você para esse fim de semana, no domingo, estar junto conosco aqui pela manhã às 9 horas, à noite, 2 momentos, 18h30, às 19h30, depois às 20 horas, até às 21 horas. Venha, você é o nosso convidado, tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Pastor Márcio, não sei quanto ao Senhor, mas talvez os nossos ouvintes, aqueles que estão agora assistindo pela internet, possam testemunhar da mesma expressão de fé que outrora eu também já tive, Eu acreditava em algumas religiões e eu tinha fé nessas religiões, Acreditava naquilo que era a construção dos santos e tantas outras situações que vivi, de Buda e tantas outras coisas que eu pude ali presenciar, vivenciar, kardecismo e vamos embora. Essa busca pela espiritualidade, pelo místico, pelo mítico, entender a construção do ser humano numa esfera diferente, até que me apresenta o Evangelho. O Evangelho ele vem naquilo que é a construção de um ser humano. Alguns tiveram acesso à Bíblia Sagrada e através da Bíblia Sagrada, essa consciência de fé. Eu não, fui evangelizado. Foi um tete-a-tete, papo, olho no olho, conversa. E isso fez muita diferença para mim. E a partir daquela conversa e de muitas conversas, a Bíblia chega à minha mão e eu começo a me interessar pela Bíblia Sagrada de maneira diferente. Porque eu já tinha tido acesso à Escritura, mas não com esse discernimento, depois de um papo reto com algumas pessoas que entendiam o Evangelho e não precisaram usar a Bíblia Sagrada para conversar comigo. Pela consciência do que era a Bíblia Sagrada, por já terem estudado, pensado, souberam chegar até o meu coração e isso me despertou um interesse pela Bíblia. A partir desse momento, pastor, eu percebo que a Bíblia fala de todo tipo de assunto, está lá dentro. Tudo. Vai pensar no Covid, está lá. Vai pensar na guerra, está lá. Vai pensar, está tudo lá. Não tem algo que não esteja na Bíblia Sagrada. Tudo. As coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e as que vão acontecer. Isso foi tão claro para mim, que tudo aquilo que outrora, nas minhas buscas, eu acreditava, a Bíblia Sagrada veio de tal forma para a minha vida e despertou em mim essa fé consciente de um evangelho que precisa ser didático e pedagógico. Hoje, pastor, estão tirando, de dentro das igrejas a pedagogia da palavra de Deus. Hoje é o coaching, pastor. Hoje é o cara que de repente trabalha no Inodê e tem aquela expressão, porque o cara trabalha no Inodê, que trabalha na Natura, na Avon, aqueles que vendem, tem uma expressão de convicção tão grande que você sai de lá achando que você vai ser gerente de você mesmo e você vai ganhar muito dinheiro. Que aquela passagem que o cara viajou e aquele outro que comprou o carro importado e está vivendo muito bem, coloca lá Herbalife no carro, Os caras não estão falando de evangelho, não estou falando de Jesus, não estou falando de fé, mas você sai de lá acreditando que você é esse agora, que vai andar de ternão, que vai estar bem e vamos embora. Na igreja que se diz evangélica, tem muitas pessoas com essa expressão de uma palavra, de uma situação, que vai usar um versículo bíblico, uma linha de raciocínio, uma frase de efeito, e você vai sair daqui achando que você vai ser gerente de si mesmo, e agora está tudo resolvido na sua vida. Pastor Márcio, isso me preocupa bastante, porque algumas expressões do evangelho me fazem ter vergonha, não do evangelho, mas do evangélico que se apresenta dessa forma. O que me trouxe para Cristo, me trouxe para a igreja, fez com que eu tivesse vergonha na cara e quisesse ser um discípulo, um seguidor de Jesus, foi o conhecimento da Bíblia Sagrada. Hoje, nós temos esse hábito na nossa igreja. Se é ensino, abre a Bíblia. Se é pregação, abre a Bíblia. Se é oração, abre a Bíblia, porque de outra forma a gente vai caminhar aí, como muitas pessoas têm expressado uma fé que outrora eu tinha, acreditava, mas totalmente errada naquilo que era o direcionamento de Cristo. O próprio Senhor Jesus entra dentro da sinagoga, abre a Escritura, Isaías, prega a palavra e diz: hoje se cumpre essa palavra na vida de todos que estão aqui. E tem gente aí usando Augusto Cury, Paulo Coelho e vamos embora, pastor. Na realidade, as pessoas pegam aquilo que são as palavras para dizer o que ela sente e o que ela está querendo incentivar o outro a viver. Um exemplo,
vivendo o extraordinário. Né? Mas a pessoa acha que o viver o extraordinário é isso, as portas se abriram, eu vou vencer, eu vou conquistar e tal, e tal, e tal. Aí a pessoa leva para aquele lado ali, a pessoa entende aquilo, caramba, eu quero é isso, né? Mas na realidade a gente vê pessoas na Bíblia, porque tudo que a gente vem falando, como o pastor citou aqui, a base é a Bíblia, né? Então a gente vê pessoas ali vivendo o extraordinário de uma forma totalmente diferente que essa turma ensina, entendeu? O apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele vivia a vida dele que para o homem carnal poderia ser algo extraordinário, mas na realidade Paulo viveu uma vida extraordinária depois que ele teve um encontro com Jesus, cara. Depois que tudo aquilo que fazia parte da vida dele agora já não faz mais. Agora ele começou a viver o extraordinário de ser usado para que vidas pudessem receber, cara, aquilo que nunca poderiam ter recebido quando Paulo era comandante de exército. Agora Paulo não era comandante de exército, não era só um vaso, né, só um instrumento na mão de Deus, vivendo o extraordinário, de ver pessoas sendo ressuscitadas, de ver pessoas sendo curadas, de ver pessoas se encontrando com Jesus. Agora Paulo está vivendo o extraordinário. Não teve a ver com o cavalo que ele comprou, com a carroça, não teve a ver com o palácio que abriu a porta para ele entrar, ele ser rei, nada disso. Nada disso. Aí a gente vê, pastor, aí lá no Antigo Testamento, você vê um cara que ele gostava do dinheiro, que era Jacó. E ele foi, Deus deixou, Deus abençoou. Com dinheiro, com gado, com prata, com servo. Mas depois de 20 anos volta Jacó. Cara, até então ele não estava vivendo extraordinário. Ele conquistou algumas coisas. Tanto que no caminho de volta, cara, peraí. Uma coisa está faltando. Então ele faltou esse encontro, né? De agora, ele luta com o anjo ali. Eu não te largo enquanto me abençoar. Aí a gente vê agora Jacó, o Senhor transformando. Agora você vai ser chamado Israel, príncipe de Deus. Daí então, agora Jacó começa a viver um extraordinário. Talvez antes, no coração dele, cara, quando encontrar Saul, o bicho vai pegar, meu irmão. Ou eu vou matar ele, ele vai me matar. Agora, eu quero encontrar meu irmão, dar um abraço nele. Olha a diferença, vivendo o extraordinário. Então essa turma de hoje, os coaches, essa turma aí, cara, cada um pega uma situação, uma palavra e lança, pastor. Né? E aí as pessoas acabam enxergando dessa forma, mas isso não é viver extraordinário nunca, né? Tu peguei só uma palavra do que as pessoas deturpam e fazem aquilo. Exatamente. Quando eu trago para nós, né, enquanto consciência cristã, se não for a palavra, pastor, o salmista diz assim: medita nessa lei de dia e de noite. E não tem outro caminho. Aí a gente vê a liderança trazendo para si: medita em mim, medita no que eu estou falando aqui, medita no que eu estou falando ali. O que acontece? A gente gosta de ler um pouco livros, né? Mas um livro, ainda que seja um autor top aí, nunca vai substituir aquilo que é a Bíblia, pastor. Então a gente vê pessoas muito... A gente já teve em alguns lugares, né, onde livraria entupida e pessoas comprando um monte de livro e tal. Fala, cara, mas cadê o tempo para ler a Bíblia? Não tem como. Mas aí por quê? Porque você lê aquilo ali, você vai na cabeça daquele cara que escreveu aquilo ali, mas a experiência foi dele. E talvez ele está vendo uma experiência legal porque ele teve uma experiência com a palavra de Deus. Então, para que você tenha a tua experiência, querido, o primeiro livro que você precisa ler e buscar é a palavra de Deus, a Bíblia. Bom, que nesse tempo o Espírito Santo desperte no teu coração a consciência que a fé ela vem pelo conhecimento da palavra, né? Senão, de outra forma, a gente vai pensar de qualquer outra forma, qualquer outro lugar, e vai ter fé, como eu tinha em diversas situações. E o que me trouxe para uma verdade de vida foi a revelação daquilo que o Senhor deixou através das Escrituras, e elas que alcançaram a minha vida. Deus abençoe teu coração. Amém. E sabe, pastor, as atitudes de Jesus ali, a gente vê, para a gente ter esse entendimento, cara, ele sempre parava para ensinar. Ele não ensinava dele, ele ensinava do Pai, ensinava da palavra. E isso que é interessante, e é isso que nós precisamos buscar para nós e você para a tua vida, querido. Aprender daquilo que é a palavra de Deus. Deus te abençoe. Paz de Cristo.